Meio-dia e 19 minutos, e a taxação de offshores, que são empresas, sociedades ou contas bancárias abertas fora do Brasil, é um tema que vem sendo amplamente discutido pela Câmara dos Deputados. Essa é uma demanda do governo federal que pretende arrecadar cerca de 13 bilhões de reais para compensar a extensão da faixa de isenção do imposto de renda. Então, para a gente entender melhor sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a advogada tributarista Patrícia Fudo, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à Jovem Pan News. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Para começar, queria pedir, por gentileza, que a senhora explique para a gente como funciona atualmente a regra para quem possui, aplicações, recursos no exterior, essas chamadas offshores, e o que deve mudar com a taxação das offshores caso o Congresso Nacional aprove um novo regramento sobre o tema. Tá, essa mudança, na verdade, ela vem para fazer essa compensação fiscal. Hoje, as tributações da offshore, elas só são tributadas quando há a distribuição de lucro. Então, o que acontece? Eu viro e abro uma empresa no exterior para fazer o investimento e eu só vou pagar aqui no Brasil, ele só vai ser taxado na hora que eu distribuir. Então, se eu tenho várias ações dentro dessa empresa, mas não distribuo o lucro, hoje eu não sou tributada. O que o governo quer fazer? Ele quer que todo ano eu faça um balanço anual e passar a tributar anualmente aquilo que eu não distribuo. Então, eu passo a não tributar mais a disponibilidade para a pessoa física, tributando, na verdade, um lucro que ainda está na pessoa jurídica. E isso acaba mudando bastante, porque um dos atrativos de eu ter um investimento no interior via offshore é justamente isso. Se eu não distribuo, se eu não trago dinheiro para o Brasil, se eu não recebo isso numa conta da pessoa física, hoje ele não é tributado. Entendeu? E ele passa a ser tributado anualmente. Então, isso acaba mudando bastante um pouquinho desse panorama hoje de investimentos no exterior. A taxação de empresas offshore em destaque nessa entrevista com a advogada tributarista Patrícia Fudo. Agora a pergunta do nosso comentarista José Maria Trindade. Perfeito. Doutora Patrícia, existe um perfil de quem tem empresas offshore e qual o objetivo disso? É fugir de impostos, esconder dinheiro? Qual é o perfil do investidor e dono de um offshore? Embora a offshore ela seja muitas vezes associada a uma coisa ilícita, a verdade é que o termo offshore ela é regulamentada e ela se presta para outros motivos e que não seja assim, uma coisa é a origem do dinheiro ser ilícita, outra coisa é o ter offshore. Offshore é uma coisa legítima que existe, que viabiliza eu ter investimentos e variar o meu investimento, inclusive no exterior. O que acontece muitas das vezes é que, assim, de fato, a questão tributária também é levada em conta e a maioria das offshores, para fins de investimento, fica em paraísos fiscais. O que seriam paraísos fiscais? Países com um regime de tributação favorecida. Então, de fato, há uma discrepância aí, porque quem tem essa possibilidade de ter offshore e consegue adiar essa tributação, num país de tributação já favorecida, acaba não pagando quase nada de tributação, se ele não distribui. Então, embora ela não seja um instrumento ilegal, embora ela não represente uma sonegação, a verdade é que hoje eu tenho instrumentos passíveis via offshore de tributar bem quase zero os meus investimentos, se não há distribuição. Mas ilícito não é. Pois é, doutora, há muitas críticas em relação à proposta. Muitos empresários que adotam essa sistemática entendem que poderiam ser prejudicados. Agora, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, disse, inclusive, que essa proposta, esse texto, pode avançar se o governo federal excluir os ganhos com variação cambial. Vamos traduzir isso para o nosso público. O que significa na prática? Então, a variação cambial, na verdade, a gente tem dois regimes de tributação, tá? Então, o investimento hoje, que é originalmente em moeda estrangeira, ela não tem a tributação da variação cambial. Então, vamos supor que hoje eu mande $10 mil para investimento no exterior. Amanhã, além da rentabilidade desses $10 mil, eu também posso ter esta variação cambial.
Hoje o dólar está a 5 e pouco, amanhã o dólar está a 8. Eu vou fazer o recálculo deste valor em reais para tributar essa variação cambial. Então, a variação de moeda, neste caso, também é tributada quando o investimento é originalmente em reais. Entendeu? Então, assim, é uma demanda que existe, entendeu? Até porque a gente tem essa flutuação do valor da moeda, entendeu? Muito embora eu acredite que isso vai ser um tema mais complicado de se resolver no Congresso, porque se eu for considerar o investidor aqui no Brasil e residente no Brasil, a variação cambial também representa um ganho passível de tributação. José Maria Trindade, mais uma questão. Zé, por favor. Há uma instabilidade, doutora, muito grande aí nessas relações, né? Eu me lembro que o Congresso Nacional aprovou uma lei de repatriar recursos e aí depois houve ações do Ministério Público contra pessoas que repatriaram recursos. Nesse caso também das offshores, a gente vê que é uma insegurança jurídica porque há uma mudança de regras enquanto as pessoas já têm essas empresas, né? Sim, eu acho que a maior crítica que a gente tem com relação ao projeto é justamente isso. Você ainda, além de você querer tributar e você pretender tributar os rendimentos que são a partir de 2024, eles também têm essa pretensão de tributar o que está acumulado até 2023. Isso, no meu ponto de vista, assim, para o investidor não é uma coisa atrativa, a gente precisa de uma certa previsibilidade, coisa que é um pouquinho complicada quando eu falo em tributar aquilo que eu já ganhei e que eu ganhei com a expectativa de não tributar, entendeu? Porque toda vez que eu faço um investimento, isso é claro, a gente pensa em tributação também. Então, a rentabilidade está muito vinculada àquele custo que eu vou ter do investimento. Agora, depois de eu auferir o investimento, o governo querer tributar o passado, eu acho que seria eu acho que é o ponto questionável da proposta. Com relação ao futuro, juridicamente, eu acho que é um pouquinho questionável se isso fere a previsibilidade, porque hoje eu tenho uma opção de virar e analisar se o meu investimento vai continuar valendo a pena e se eu vou alterar, se eu vou investir através de outros instrumentos, se eu trago, nacionalizo o valor do investimento para ser via fundo aqui do Brasil. Então, eu ainda tenho a possibilidade de planejar, mas eu não tenho como planejar o passado. Então, assim, você querer tributar o passado, eu acho que é a parte mais complicada e passível até de questionamento, se aprovada for. Questionamentos e muitas críticas, né, doutora? Agora, o governo tem se mostrado muito preocupado com essa necessidade de aumentar a arrecadação, inclusive para cumprir aquelas metas estabelecidas e previstas no novo arcabouço fiscal, que inclusive foi aprovado pelo Congresso. Doutora, quais outras formas de arrecadação que o governo pode implementar, que estariam no radar, além da taxação das offshores? Na verdade, hoje existe um foco muito grande de se tributar os que eles chamam de super mais ricos, né? E daqueles que têm poder aquisitivo mais alto. No meu ponto de vista, acaba sendo um pouquinho questionável essa visão, embora a gente eu acho que o viés social seja importante para fins de tributação. Eu não posso ficar punindo o investidor e sempre punir o empresário. A gente tem uma classe realmente que eu não posso ficar punindo a pessoa que ganha dinheiro, a verdade é essa, entendeu? A gente vive nessa espiral de que, assim, as pessoas não podem ser punidas porque elas têm uma rentabilidade boa. Então, eu acho que o foco do governo vai ser realmente tentar pegar os investimentos, os fundos de investimentos. Essa legislação que está para vir, ela pegou e ela abarcou também os trusts, os fundos no exterior. Então, são pessoas com maior poder aquisitivo, entendeu? Então, assim, há um questionamento com relação a isso, porque eu acho que isso é algo que me parece, sempre parece muito bom no discurso,
mas a gente acaba também deixando o Brasil menos atrativo em termos de tributação, e isso é importante porque ela envolve toda a máquina que amanhã, assim, ela acaba não funcionando bem quando eu tiro o dinheiro do Brasil e não torno o país mais atrativo para o investidor. Bem menos atrativo e, de certa maneira, acaba, inclusive, estimulando a sonegação fiscal. Inclusive, eu vou passar para o Zé Maria, que vai fazer a próxima pergunta. Zé, movimentos de esquerda aqui em São Paulo começaram a imprimir cartazes em várias localidades, em várias avenidas importantes. Tem esses cartazes pregados nos postes e também nos muros, dizendo taxar e muito as grandes fortunas. Ou seja, está em linha com o que disse a doutora Patrícia. Com você, Zé. Pois é, a esquerda sempre teve essa tendência, inclusive defendeu aqui no Congresso a adoção de uma super alíquota do imposto de renda. Seria uma alíquota ali de 45% a 50%. Isso não é imposto, né? Isso, na verdade, é um confisco. E outra coisa, esse tipo de taxação das grandes fortunas e esta super alíquota para quem ganha mais de 100 mil reais de salário, olha, quem ganha 100 mil reais, rendimento de 100 mil reais, não ganha salário. É uma participação, entra como PJ e a arrecadação é muito pequena para essas pretensões, né? É sempre assim. Eu, doutora, tenho uma curiosidade muito grande sobre o que vai acontecer no mundo com a nova situação das criptomoedas e das moedas eletrônicas, que são moedas diferentes, inclusive dólar, né? Ela tem ideia do que vai acontecer juridicamente e projeção do que vai acontecer desse novo mundo da moeda digital? Bom, em relação a isso, eu acho que ainda não houve uma regulamentação e uma tributação, porque as pessoas ainda estão entendendo como isso funciona. A questão até das offshores, a gente teve o programa de repatriação, isso regularizou, a maioria das pessoas acabaram regularizando esse valor, pelo menos as pessoas que têm origem lícita dos recursos. A das criptomoedas também é um outro... Oi? Também é um instrumento também de proteção. Exatamente. Mas é um instrumento também de proteção patrimonial, entendeu? Então, assim, a questão toda que eu acho que vai girar em torno desses investimentos no exterior ou desses investimentos que têm um pouquinho mais de proteção com relação à titularidade vai ser a fiscalização. De fato, eu vejo uma pretensão grande de tributar, porque seria... o retorno seria relevante, mas eu também vejo uma dificuldade grande da gente estabelecer uma fiscalização. É muito difícil eu estabelecer uma tributação quando eu não tenho instrumento para fiscalizar, porque isso aí estimula demais a sonegação, ainda mais quando eu coloco alíquotas exorbitantes, que de fato, assim, eu falo sempre que a questão no Brasil, quando eu coloco a carga tributária nesse patamar que se pretende, ele estimula a sonegação, entendeu? Então, assim, não adianta eu tributar mais do que a pessoa tem capacidade, porque aí isso aí vai, assim, é uma bola de neve que vira e estimula a sonegação mesmo. Quando eu tenho um sistema razoável, entendeu? Eu tenho a vontade do contribuinte de virar e regularizar a sua situação. Agora, quando isso se torna inviável, a sonegação é consequência mesmo. Doutora, queria aproveitar a participação da senhora, se me permite, e queria pedir um rápido comentário e uma análise acerca da aprovação do novo texto do arcabouço fiscal, mas especialmente em relação às discussões em torno da reforma tributária. Há muitas divergências em torno desse texto, apesar de ele ter sido ajustado nos últimos dias, né? Sim, na verdade, a reforma, não que ela não seja uma necessidade aqui no Brasil, eu tenho uma certa resistência com relação ao texto ter sido aprovado meio que em uma única sessão, entendeu? Sem uma discussão social um pouquinho mais aprofundada. Eu acho que o texto ele precisa mesmo de alterações e adaptações, mas não há uma promessa de redução, há uma promessa de manutenção da carga tributária, mas não que alguns setores não vão ser
onerados com relação à reforma. Eu acho que há uma grande preocupação com relação à prestação de serviços. Por quê? Porque eu vou ter uma alíquota muito alta que depende de eu ter créditos a compensar para ela ser viável. Quando eu tenho alguns setores que não vão ter créditos a compensar, ou se eu tenho um texto de reforma que me permite limitar estes créditos, eu estou aumentando demais a carga tributária de alguns setores, entendeu? Que é o que eu falo sempre, assim, quando você aumenta demais a carga de alguns setores, você estimula a criatividade das pessoas para deixar de pagar, entendeu? Então, eu acho que ela precisa mesmo de algumas adaptações. Eu acho que o texto ainda é muito aberto e aberto para uma regulamentação que pode ser muito cruel para o contribuinte. Então, eu acho que, já que estamos fazendo a reforma, ela tem que ser uma coisa mais elaborada e adaptada e discutida internamente, entendeu? Coisa que não foi, no meu ponto de vista, e que eu acho que vai precisar de algumas adaptações aí, alguns ajustes, e espero que existam esses ajustes no Senado. Gostei dessa reflexão, viu, doutora? Aumentar impostos estimula a criatividade das pessoas para que elas deixem de pagar corretamente. Patrícia Fudo. Muito obrigado, doutora, pela participação. Volte mais vezes à Jovem Pan News e bom domingo. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Bom domingo.